Olá, eu sou o Campista Cabral, seja muito bem-vindo a este canal, o Espaço da Crônica, um pouco de prosa, um pouco sobre a vida. E eu convido vocês no dia 23, na próxima quinta, será um dia diferente. Nós não teremos a nossa crônica habitual da forma como geralmente a gente faz. O vídeo é editado, é preparado e lançado toda quinta-feira nesse espaço para que a gente possa trocar uma ideia. Será a nossa primeira crônica ao vivo, a próxima quinta-feira, às 19 horas, dia 23. Eu conto com a participação de vocês. Estamos quase chegando a 500 inscritos. Eu gostaria muito de agradecer a colaboração de todos vocês, pelos comentários, pelas inscrições, pela participação. Vocês têm feito esse espaço cada vez melhor e cada vez maior. Meu muito obrigado. Na próxima quinta, então, eu espero a participação de vocês com várias perguntas, um bate-papo muito legal ao vivo. Já para a gente esquentar um pouquinho a nossa discussão para a próxima semana, eu vou deixar uma enquete que vai aparecer aí na tela agora, e uma pergunta que vai aparecer aqui embaixo. Responda essa pergunta, pense a respeito disso que está sendo colocado, tanto na enquete, quanto aqui próximo a mim na imagem, para a gente discutir na próxima quinta-feira. Roda a vinheta. Personagens importantes na história, Jesse Owens e Anne Frank. E há muitas crônicas atrás, já no começo do canal, eu tinha colocado algumas provocações pensando em outros nomes importantes na história, como Gandhi, como Mandela, entre tantas outras personalidades importantes. E como eu sempre digo, fizeram e fazem a diferença no nosso mundo, na nossa vida, principalmente diante de uma situação tão grande, uma situação que exige tanto de nós como a atual pandemia. Esses dois personagens, essas duas pessoas ensinaram e ensinam muitas coisas para nós. E por que eu as escolhi? A história de Jesse Owens, principalmente naquele espaço da Alemanha nazista, eu fico imaginando a presença de Owens naquele estádio repleto e a presença de Hitler, quando naquele momento havia uma ideologia que precisava ser questionada. E a vitória de Owens, ou melhor, as vitórias de Owens, meio que disseram um não bem redondo, bem significativo à intolerância, ao racismo e a ideias absurdas como as praticadas pelo nazismo. Por isso é um personagem tão emblemático. Mas a luta de Owens, infelizmente, não foi apenas contra um regime, especificamente naquele momento na Olimpíada de Berlim, em 1936, mas também nos Estados Unidos em relação ao racismo. E nossa querida Anne Frank, vivendo 2 anos praticamente escondida, fugindo da perseguição nazista, escrevendo no seu esconderijo um diário repleto de sabedoria, de sensibilidade, de poesia, também me faz pensar sobre essa resistência, sobre essa luta, sobre essa coragem. Eu acho que a crônica de hoje é essa provocação à coragem dos homens bons, das pessoas boas agirem, falarem, se comprometerem. Eu gostaria de fazer 2 provocações.
uma fala de Owens e uma fala, um texto do diário de Anne Frank, para que a gente possa construir a nossa crônica desta quinta. Owens, certa vez, disse: as batalhas que contam não são as travadas por medalhas de ouro. As lutas dentro de nós mesmos, as invisíveis e as inevitáveis batalhas dentro de todos nós. É aí que elas estão. E Anne escreveu de maneira significativa esse trecho. Não acredito que apenas os homens de projeção, os políticos e os capitalistas sejam culpados pela guerra. Não. O homem comum também é. Há uma urgência nas pessoas em destruir e matar. E até que toda a humanidade, sem exceção, passe por uma grande mudança, as guerras se sucederão. Esses dois pensamentos me fizeram escrever a provocação desta quinta-feira. Imaginei a crônica de hoje assim. Hoje eu gostaria de voltar aos dois nomes das nossas duas últimas crônicas, Jess Owens e Anne Frank. Um atleta e uma escritora. Pernas ágeis e velocidade. Corra, Jess! Mãos sensíveis, mas firmes. Escreva, Anne. É preciso correr todo dia. Correr. Buscar os sonhos voando alto. É preciso escrever todo dia. Buscar os sonhos voando alto. Correr e escrever. Correr pela vida. Escrever a vida. Essa crônica será pequenininha. E ela acaba com a citação de Anne Frank no começo desse vídeo. Vou apenas substituir a palavra homens por pessoas e deixar esta provocação, ou estas provocações, para a nossa crônica. E para que a gente possa pensar na nossa crônica ao vivo, na próxima quinta. Enquanto as pessoas boas silenciarem, pessoas más usarão o poder da palavra para destruir, criar o caos, disseminar o ódio. Enquanto as pessoas boas não agirem, pessoas más agirão, sem crise na consciência. Farão mal, praticarão o mal, serão o mal. E eu termino essa crônica com a imagem, a fogueira de livros na Alemanha nazista. Livros sendo queimados, verdades sendo queimadas, história sendo queimada. O que estamos fazendo? Onde estão as pessoas boas?